Olá, estudante da Faculdade CNA, tudo bem? Bom, vamos então para o nosso segundo encontro da disciplina de Estudos Culturais e Antropológicos. Nessa aula, a gente vai aprofundar um pouquinho no campo dos estudos culturais, para a gente conseguir entender um pouco de tudo que a gente vai estar tratando durante esse semestre. Vamos lá? Bom, os estudos culturais, eles não são uma disciplina acadêmica no sentido tradicional. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. Mas é interessante resgatar o seu histórico, justamente para a gente poder compreender a partir de que momento surgiu o interesse acadêmico por estudar a cultura. Então, os movimentos de certos grupos sociais, eles despertaram o interesse pelo campo da cultura, justamente porque eles buscavam uma cultura pautada por oportunidades democráticas e baseada sempre na educação de livre acesso. Então, a partir da movimentação desses grupos sociais, eles se apropriaram de instrumentais, né, ferramentas conceituais e saberes que emergiam da sua leitura de mundo. E aí eles passaram a estudar a cultura baseado principalmente na valorização da cultura popular. Por que aqui a gente fala de cultura popular? Porque os estudos culturais, eles se configuram como espaços alternativos de atuação frente às tradições elitistas. Por quê? Porque as tradições elitistas, elas tinham o costume muito de de trazer uma divisão, uma proposta de divisão para a cultura. Então, o que era a alta cultura da cultura de massa, o que era a cultura burguesa da cultura popular. Então, se percebia que antes dos estudos culturais existia essa não valorização da cultura popular e essa divisão dentro do campo dos estudos, certo? Então, os estudos culturais, eles trazem essa importância de analisar o conjunto da produção cultural de uma sociedade, inclusive os diferentes textos que são produzidos por essa sociedade e quais são as práticas culturais ali dentro daquela sociedade, para poder entender os padrões de comportamento. Então, o que é interessante destacar aqui? Que os padrões de comportamento, eles surgem muito também a partir da interação ou da relação das pessoas. Então, isso é importantíssimo quando a gente quando a gente analisa os estudos culturais, justamente porque são as pessoas que compõem a cultura, certo? Então, as ideias que são compartilhadas por homens e mulheres, elas traduzem muito, elas dizem muito respeito às culturas, né, às manifestações, às práticas culturais de uma sociedade. Então, os estudos culturais, eles também têm uma ênfase muito grande no significado político de cultura, certo? Então, como a gente já falou, como as manifestações ou como as práticas, elas dizem respeito sobre a vida em sociedade. E os estudos culturais, eles também trazem uma reflexão muito forte sobre significação. Então, como a gente falou ali atrás, sobre aquela divisão que existe entre a alta cultura e a cultura popular, enfim. Então, são os estudos culturais que trazem essa luta por significação. É interessante destacar para vocês também, dentro desse contexto histórico, que os estudos culturais eles trazem uma reflexão bastante importante sobre as novas formas culturais que vieram junto com o capitalismo. Então, a própria televisão, a internet, os grandes jornais, né, em circulação, as revistas. Então, os estudos culturais eles também se propõem a estar fazendo essa análise de como as novas formas culturais emergentes a partir do capitalismo elas significam ou elas influenciam a vida em sociedade. Além disso, um marco muito importante para a história dos estudos culturais foi o colapso do Império Britânico. Por quê? A partir desse colapso, os territórios que estavam sob o domínio do Império Britânico, eles passaram a ter maior liberdade de expressão. Então, se desenvolveram novas formas de cultura também, a partir, então, desse momento histórico bastante importante. Os estudos culturais eles evidenciam a necessidade de reconhecimento das diferenças na composição social. Então, sempre que a gente tratar sobre estudos culturais, uma palavra muito forte, muito significativa é a diferença. Então, a valorização da diferença. E aí a gente passa para esse último ponto desse slide,
que fala um pouquinho sobre o diálogo entre o local e o universal. Então, o mundo, ele é formado, é composto por diferenças, diferentes culturas, diferentes pessoas, diferentes etnias, diferentes costumes. Então, os estudos culturais, eles também trazem essa âncora entre o diálogo do local com o diálogo do universal. Eu queria destacar aqui para vocês a teoria do viajante. A teoria do viajante, ela foi proposta pela Heloísa Buarque de Holanda para se referir aos estudos culturais. Então, ela diz que os estudos culturais é um conjunto de abordagens, problematizações e reflexões entre vários campos que já estão estabelecidos, que busca, então, diferentes inspirações em diferentes teorias. Então, foi nesse sentido que eu introduzi a nossa aula de hoje, dizendo que os estudos culturais eles não pretendem ser uma disciplina acadêmica naquele sentido tradicional. Mas, mais do que isso, os estudos culturais eles vão estar influenciando os estudos acadêmicos e o conhecimento em geral. Então, é uma disciplina muito ampla, certo? Ela traz, em específico, esse papel de diálogo para poder, então, estudar os impactos, enfim, assuntos nesse sentido. Por fim, eu queria trazer para vocês essas duas considerações bastante importantes quando a gente trata de estudos culturais. Então, como a gente já falou um pouquinho ali no início, os processos culturais eles estão intimamente vinculados com as relações sociais. Então, dentro de estudos culturais, a gente vai estar sempre tratando sobre as relações que acontecem dentro de uma sociedade, certo? Então, as relações de homens e mulheres, as relações relacionadas ao trabalho, as relações relacionadas à família, certo? Tudo isso tem muito impacto para os estudos culturais. Por fim, a cultura não é um campo autônomo nem extremamente determinado. O que isso quer dizer? Que a cultura é, então, um local de diferenças. Então, essa figura que eu trouxe aí para vocês conseguem perceber diversas manifestações culturais, por exemplo, através dos trajes que as pessoas estão usando, né? Que os desenhos, enfim, estão retratando aí nessa imagem. Então, a gente tem etnias diferentes, colorações de cabelos diferentes, formas de se vestir diferentes, certo? Então, é isso. Os estudos culturais, eles são um local de diferença. E isso é extremamente rico, é extremamente valioso. Então, pensar em estudos culturais é refletir sobre as diferenças. E refletir sobre as diferenças traz para a gente um vínculo muito grande com a questão do respeito, certo? E a gente vai discutir isso um pouquinho nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, não deixem de me procurar no fórum de dúvidas, que eu estou sempre à disposição de vocês por lá, tá bom? Obrigada, gente. Até logo. Até a próxima aula.